resolvi que chegou para ficar. Resolvi que chegou 360 graus para ficar. Amém. Boa noite, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus de Nazaré. Estamos iniciando Sou Vindo. Era para ser uma oração, era para ser uma oração, um socorro bem presente na tribulação. Era para ser uma oração, uma injeção letal na veia do diabo. E povo de Deus, nós estamos aqui, eu, Solange Júlio, Maria de Socorro Júlio, Salvi. Eu ensino vocês a colocar o diabo debaixo dos nossos pés, no nome do Senhor Jesus de Nazaré. É isso mesmo, vocês colocam o diabo debaixo dos seus pés onde vocês estiverem. Vocês colocam o diabo aí debaixo dos seus pés aí, e eu coloco o diabo debaixo dos meus pés aqui. Nós unimos a nossa fé e nós colocamos o diabo no lugar dele, debaixo dos nossos pés. E nós não aceitamos de maneira nenhuma que o diabo venha aí, roubando, trocando de lugar com nós, colocando outros no nosso lugar. E passa um, passa dois, passa três. Nos acompanhe nas nossas redes sociais e você vai aprender a colocar o diabo no lugar dele, no tempo real, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Pensa que eu ia desistir no primeiro obstáculo? Ô povo de Deus, hoje quando eu estava na Avenida dos Andradas, ali gravando ali a chegada da Avenida dos Andradas, eu ouvi assim, quanta prepotência. E é desse jeito, povo de Deus, nós temos de incomodar o Satanás. Nós temos de incomodar ele de tal maneira que ele entende que com o Filho do Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, o diabo não pode, Satanás não pode. E que é ele que tem que sair do lugar, no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Sair da brecha a qual Deus abriu para nós. E ele veio e roubou. E se colocou lá no nosso lugar. E nós não aceitamos. Nós o mandamos sair e voltar para o lugar dele, que é debaixo dos nossos pés, no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Amém, amém, amém. E povo de Deus, vamos fazer uma oração. Vem, una sua fé com a minha fé e vamos fazer uma oração no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Senhor meu Deus e meu Pai, o Senhor é grandioso, Pai, Tu és poderoso, Tu és excelso, maravilhoso, lindo e grandioso. Tu és a rocha viva, Pai. Nerele xandala canta, ele decide, ele nasce. Agora decide, ele vai dar ele bebasse, ele goiana vai dar ele decide, ela nasce. Ele goiana, ele xede, ele ganda ela nasce, ele canta ela nasce. E goiana nasce, ele gala vai dar ele ganda ela nasce. Niro goiana nasce, ele gala vai dar ele canta ela nasce. E goiana nasce, ele goiana Alasse, dere golamunas, dere,
senderere gandarara senderere derere 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 igore gandarabada senderere gandare mas senderere bebe mama senderere gandarabada senderere gandarara se igore gandarabada hadarabada senderere gandarabada hadarabada senderere derere lavada senderere gandarabada senderere gandarara se iderere shiderere 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 shi. A palavra de Deus diz assim, gente, que o profeta, o espírito tem que estar aí, ó, sujeito ao profeta. Idroquerenasse dele cantare desse nelle mie gore na andara manasse dele cantara dasse dele cantarasse in dele cantare dessi dele cantara badara manasse dele quei cantara badasse in dele quei cantara manasse dele cantare dessi dele cantara manasse dele cantara manasse i gore maffe dele quei cantara nesse dele quei cantara dasse dele bibo quei nesse dele cantara andara manasse dele cantara manasse idore cantare dessi dele cantara dasse dele biga ramana manasse dele cantara e ne gore nas Igor gana handa lasse dele gui gana me masse Igor hamasse dele canta la babardon della desse dele ganda mamasse bo masse dele quei canta la si dele canta la badaha gana nas Idolo cole canta la badasse dele go nasse dele bebasse amasse dele go gana lasse dele canta la badaha la manas me masse dele go gana lasse borgana handa lasse dele go gana la manasse della gana nesse dele go gana manaha la manasse Igor gana nasse dele gana la badaha la manasse Igor gole nesse dele canta la badaha gana la manasse dele canta la badaha la manasse Igor gana nasse dele bigor dasse dele gana manasse Igor gana delle cantres, agora mahanasse delle cantre, bebê gore ganasse delle gandere mahana, e goi ganassi de gonasse, e de gore ban delle gande dasse driga, e de goyansi delle gore mahanasse, e gore dasse delle gandere lasse, e go gananesse delle gandere mandasse, delle gandanasse, delle gandere lasse, delle gandere dasse, e gore nasse delle gandere nasse, delle gandere dasse, delle gandere lasse, delle gandere lasse, delle igole delle sce, delle gandere dasse, delle gandere lasse, delle gandere rosse, delle gandere dasse, Inara gandara vadas, de cantara das, de cantara da hadaramanas, de goiga garamanas, idri cantara vada hadaramanas, de cantara vada hadaramanas, idri resh de cantara vada hadaramanas, de gandara mana hadaramanas, de gandara mana hadaramanas, inimigo de gandara manas, de gandara da hadaramanas, in the goiga nanas, de gandara das, de gandara vada hadaramanas, in the gandara da hadaramanas, de cantara bebe garamanas, de coi cantara vadas, io golemasse, io go Masce delle canta la badasse delle canta la rasse delle canta la rasse Igor canta la daha della manasse delle canta la badaha della manasse delle canta la badaha della manasse i del resce gori canta la badaha della manasse delle canta la rasse i del resce delle canta la badaha della manasse delle Igor le babassa delle canta la badaha della manasse delle canta la rasse delle canta la rasse Igor canta masse delle canta la daha della manasse delle canta la rasse delle canta la rasse Igor canta la manasse delle canta la manasce delle gandarasse delle i delle gandarasse delle canta la badaha della manasce delle gandarasse delle
Iderere shidrigo drebala hamramana shiderere derere derere elibedara sedere gandara hadramana shiderere gandara hadere derere shiderere 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 igure gandala badas gandara bada hadramana shiderere gandara sedere derere 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 igure banana shiderere gandara bada hadramana shiderere gandala badas sedere gandara sedere gandara bada hadramana sedere derere derere gandara banas. Eu já disse no nome do Senhor Jesus de Nazaré, que a unção que está sobre mim está em Lucas 4,18. Eu vou ler para vocês. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a pregoar a liberdade aos cativos e dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Tem mais um. E anunciar o ano aceitável do Senhor. E este é o tempo. E ele fica pregando esse evangelho. E aí o Davi se vestiu de pano de saco e foi lá e chorou, chorou, chorou. E o filho de Davi da Batseba morreram. Gente, olha, Deus deixa bem claro, clama a mim, responder-te-ei. Deus deixa lá no livro Daniel. Ele deixa no livro de Daniel lá, que na primeira vez que o Daniel fez o pedido a Deus, Deus liberou a benção dele. E o Satanás e seus demônios ficou ali prendendo a bênção do Senhor. E aí, gente, eu faço uma pergunta para vocês. O filho da Batseba, o primeiro filho da Batseba e do Davi morreu. Aí, qual é a pergunta que você faz? Se do lado do Davi já tinha arrependido, tinha pedido perdão para o Senhor, estava ali, clamando a Deus pela vida do filho. Aonde que o diabo, Satanás, o militante de uma figa, achou uma brecha? Seregandala, cedere, gandala da, cedere, dalabadas, igorena, cedere, bebabas, cedere, gandala bas, igorena, cedere, é vocês que escolhem. E nela dá, seregandala da, cedere, cidere, gandala manas, e belostibana, fibo, endecideranas, e dela nascere, decidere, baba, 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 baba. Indere bala sendere gandara sedere gandara sedere gandara sedere que autoridade! Olha, gente, é nessa fé, gente, é nessa intrepidez, ousadia e intrepidez que vocês têm que estar. E povo de Deus, eu nem sabia falar ousadia e intrepidez, não.
Eu li ali na Bíblia, li ali quando eu falo com vocês, eu adquiri vários livros ali na igreja assim que eu entrei, assim que eu tinha o dinheiro para estar comprando os livros, comprando assim, ofertando na igreja e adquirindo os livros. Eu comprei o livro Autoridade do Crente, do Kenneth Hagin. E ali, gente, eu aprendi, eu li esse livro e eu já estava fazendo ali o curso Fé, entende? Então, é quando eu conto para vocês que quando eu aprendi do nome de Jesus, da autoridade que nós temos no nome de Jesus, mas principalmente, gente, nos nossos direitos em Cristo Jesus. É tanto que a palavra de Deus fala que o Senhor Jesus, ele é o nosso advogado. Quando eu falo assim, ó, agora é o tempo de nós buscarmos a Deus, este é o tempo aceitável, é o tempo de buscar o Senhor e de buscar e achá-lo, porque quando o Senhor Jesus voltar, ele vai voltar como juiz. Alabadasse dele canta labadahadramanase dele gandalase dele gandalabadahadramanase e gandalamanase dele gandalabadahadramanase dele gandalabadahadramanase e namanashi dele canta labadase dele canta labadase dele canta e dele canta labadase dele canta e nele gandalabadase dele canta labadahadramanase e nele digo ganase dele gandalamase nele gandali gandalase dele e agora mas dele canta la barahadramanashi dele guigana na hadramanas e dele canta la manashi dele canta la barahadramanashi dele canta la barahadramanash e dele canta la barahadramanashi dele guigana manas dele gandalas dele gandalas e dele canta la barahadramanashi dele canta la barahadramanash dele gandalas e borganas dele gandash or gornes e borgana manas Edrigoiganas, Edrigandaranas, Idrigandaranas, 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 Idrish, Alavanas, Idrigandaranas, 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 Igreganas, Idrigandaranas, Idrigandaranas, Gandalanase, Igwe Gandanase, dele Gandalamanase, que canta la Babahadramanase, ele desce, ele Gandala dasse, ele Ganda, ele deixa, ele Gandala Bahalanase, Igwe nasce, ele Gandala Bahadramanase, ele Gandalasse, ele Dehidranasse, ele Dalabadasse, Igwe Gandala, ele Gandala Badasse, ele Galamanasse, ele Gandes, Eliminasse, ele Gandala Manasse, ele Cantala Dahadamanasse. Igre basta nirigandra badasse nirigandra dahadanase nirigandra nase igre ganahanase nirigandra mamase nirigandra badahadanase nirigandra dahadanase Inerdesci delle cantala dasse, delle cantala dahadramanase, delle cantala dasse, delle quei gahanamase, delle cantala dasse, e delle quei galamanashi, delle quei cantala dasse, nelle quei gahanamase, delle cantala badahadramanase, i quei gananesse, delle cantala babahagolibesse, delle cantala badahadramanase, delle cantala dasse, i quei gananesse, delle quei gananesse, delle quei gananahanase, delle cantala dahadramanase, i delle cantala dahadramanase, i quei gananahanase,
Ramanasi, Derigandalase, Iderish, Dericantala, Dandaramanasi, Dericantala, Ramanasi, Inderigandala, Desse, Derigandala, Bahananasi, Dericantala, Derigandala, Manas, Ideriqui Cantala Dassi, Dericantala, Ramanasi, Dericantala, Madassi, Igorigandale, Sideri Cantala Dassi, Derigandala, Ramanasi, Igoriganassi, Derigandala, Ramanasi, Dericantala, Ramanasi, Derigandala, Ramanasi. E derrasse derrecantara badahadramanashi derrigandarase derrigandarase e gravadahadramanashi derricantara badahadramanashi derrigandarase Igorigananase derriqui con nahandramanase derricantara badasse Igoriganase derricantara badahadramanashi derricantara dasse derricantara badasse derricantara dasse Igorigandere reshi derricantara badahadramanashi derricantara dasse derricantara badahadramanashi Enemenehenanasi derriqui cantara dahadramanase derricantara badahadramanashi derricantara badahadramanashi Idorqui cantara dasse derricantara badahadramanashi derricantara badahadramanashi O povo de Deus me ensinou a amar os meus inimigos. E Ele não me ensinou quando estava tudo bem, não. É quando os meus inimigos, eles estavam vindo para cima de mim. Ai de mim, se não fosse Deus neste momento. Igorigana nasce deriganda badashi deriganda badahadramanashi deriganda badahadramanashi ele deixa deriganda badahadramanashi ramanashi deriganda badahadramanashi deriganda badahadramanashi Eni guigana nasce deriganda decide canta badahadramanashi mona nasce de qui canta badahadramanashi deriganda badahadramanashi all menash boom Egoiganashi, Edigocanta, Cedric Bebas, and a Manashi, the Cantala das, and the Cantala Bahadranasi, the Contel Bahacantalis, Idoricontal, Sidri Cantala Badahadramanas, Elemenesse, Equally Cantala, Sidri Cantala das, and the Qui Cantala Semigoremas, and Elemina Cantala, Sindri Gandala Bahadramas, and the Cantala Bahadramanas, and the Cantala, the Sidri Gandala Naharamas, Cantala Sidri Pica. Nelle scelte di cantare badasse, dei cui che la badasse, dei cantare la badasse, e nelle cucanasse, nelle deresse di cantare la badasse, dei cucca la nasse, e nella nasse di cantare nasse, di cantare la nasse, dei cucanasse, i cui canasse, di cantare la nasse, di cantare la dessi, di cantare la bocca la nasse, i cui connesse, di cantare la manaha la nasse, di cui cucanasse, di cantare la badaha la nasse, di cantare la nasse, Derigandala Danase, Derigandala Manase, Iguaganese, Dericantala Badasse, Iguaganala, Dericantala Dasse, Deriguaganase, Iguaganala Manase, Deriguaganase, Malanase, Deriguaganase, Deriguaganase, Deriganamanase, Irigandala Manase, Derigandala Dasse, Derigandala Nase, Derigandala Dasse. E anararashi, dirigandalamanase, dirigandaladahadramanase, Iguriganarese, dirigandanishi, dirigandalabadase, dirigandalabadase, Indirigandalabahanase, dirigandalabadahadramanase, dirigandaladahadramanase, dirigandalabadase, Iguriganase, dirigandalabadahadramanase, dirigandalamanase, Iguriganarase, dirigandalabadahadramanase, dirigandaladahadramanase, Iniguigananase, dirigandalabadahaganarese, dirigandalabadahadramanase, Iguigana, Ishugurigana, Sederiganda, Bahagana, Sederiganda, Iguigana, Ramana, Sedericanda, Ramanas,
Inericandra sidere cantala dasse, Iguna hanase de cantala da hadramanasse, Iguna sidere cantala decidere cantala da hadramanasse, de cantala da hadramanasse, Igor nesse de cantala dasse, de cantala hadramanasse, de cantala de cantala da hadramanasse, Igoranasse, Igorinice, Enmanasse de cantala da rasse, de cantala mahandaramanasse, de cantala da hadramanasse, de cantala bahadramanasse, Igor canesse de cantala desse, de cantala da hadramanasse, de cantala ramanasse, e de cantala, sidricui cantala, sidri cantala manasse, de cantala da hadramanasse, de cantala manasse, Igor mahanasse, de Igor mahandaramanasse, de cantala da hadramanasse, Igor canala, sidri cantala da hadramanasse, de cantala da hadramanasse, e Igor canalasse, e nereshide guiganas e guiganas de cantala balasse e me masse de cantala babadala manasse e guigane de guigane masse de cantala balasse de cantala babadala manasse de cantala e nereshide cantala balasse de cantala balasse de guigane de cantala. É simplesmente maravilhoso, povo de Deus. Estou falando aqui que às vezes eu me pego pregando em frente do espelho, às vezes eu me pego pregando ali a palavra de Deus, tomando banho, eu me pego pregando a palavra de Deus quando eu estou ali lavando vasilha, gente, quando eu estou ali fazendo as coisas do dia a dia, eu, Solange Júlio, Maria do Socorro Júlio, me pego pregando o Evangelho segundo Jesus Cristo. Em todo o tempo eu estou ali, gente, buscando aprender a falar da melhor forma possível, da forma mais clara, mais entendível, para estar ajudando vocês, para estar acordando vocês, para estar falando com vocês que agora, hoje, é o tempo aceitável do Senhor, é o tempo de buscar a Deus com diligência, com responsabilidade e parar aí com essa brincadeira, gente, porque não é brincadeira. Quando Jesus volta, quando Deus vem, Ele vem, gente, procurar aí os frutos. E como vocês viram ali, a figueira que estava cheia de flores, bonita, lá toda verdinha, cheia de folhas, mas não tinha fruto. O que o Senhor Jesus fez? E lá, gente, muitas vezes eu dou exemplo das 10 virgens, das 5 prudentes, das 5 imprudentes. Se policie, se milite, olha aí, quais são os frutos que você está dando, gente. E gente, quando eu conto meu testemunho para vocês, dá a impressão que começou assim, do nada. Não, gente, eu já buscava a Deus, eu já me fazia aquelas perguntas assim, mas e aí, gente, quando Jesus voltar, como que vai ser? Como que vai ser? E todas as perguntas que eu fiz, Deus veio e me respondeu. E como eu falo para vocês, por mais que eu fale, por mais que eu faço lives aqui, de 1 hora, que eu faço as lives ali de 30 minutos, 40 minutos, gente, eu não consigo passar para vocês. Tanta assim, as revelações, tanta ali que Deus abriu para mim, mas para Deus abrir ali para mim, eu tive que procurar, eu tive que perguntar, eu tive que estar ali curiosa e procurar, gente. Muitas das vezes eu falo com vocês, eu fui lá no dicionário Aurélio ali, procurei ali o significado da palavra, muitas das vezes eu usei aqui, gente, essa parte aqui da Bíblia aqui. E, gente, tem que ser assim, nós temos de ser curiosos, mas curiosos ali para estar encontrando Deus, E no momento, gente, que Deus revelar para vocês, que vocês não desmaiem, porque vocês estão aí numa igreja, tá aí, com um caderno, anotando ali, e aprendendo, e procurando ir para a igreja para encontrar Deus no sentido de conhecer,
saber quem é Deus, saber quem é o seu Senhor. E no momento ali, gente, é maravilhoso e horrendo. É a palavra que eu sei falar com vocês. É maravilhoso e horrendo. Porque ali você sabe que você tem a quem você clamar. Mas ali também você vai ouvir outras vozes. E aí é que você tem que continuar no caminho, na verdade, na vida. E com seus olhos fitos no Senhor. E o diabo vai fazer de tudo para te distrair, ele vai fazer de tudo para tirar você do caminho. E como eu disse para vocês hoje de manhã, as ofertas do diabo são boas demais, entende? E a amizade com o mundo, com a carne, é inimizade com Deus. E Deus vai te mostrando, vai te dando ali escape, ele vai mostrando para você o que você pode e o que você não pode fazer, o que você não deve de fazer. E ele vai ali te guiando. E você ali, ó, sempre no caminho, sempre submissa a Deus, ele vai estar com você e te livrando ali, ó, das investidas do diabo. Te livrando das investidas do diabo. Porque, gente, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, o diabo já te dá ali, ó, já te dá ali, faz uma proposta para você ali, entende? Já faz ali uma proposta para você. E, povo de Deus, eu conto para vocês hoje, gente, hoje eu acordei. E eu acordei assim, ó, acordei vendo uma galera, ouvindo uma galera dando risada, gente, e dando gargalhada. Sabe quando as pessoas estão numa reunião, assim, os homens estão numa reunião ali e tá lá naquela conversa deles, naquela chacarrice deles? Então, eu acordei ouvindo isso, eu ouvindo ali o meliante lá, apontando lá para a cara do outro e falando assim, olha lá a cara dele, que cai rachando os bicos, pô. E povo de Deus, é como eu digo para vocês, é muito sério, gente, é muito sério, mas tem ali, gente, ó, assim, seus benefícios, os benefícios. E quando você aprende a ouvir, aprende ali, ó, a que voz que você vai dar importância, se torna assim maravilhoso. E ali vocês vão ali começar a colher o fruto do Espírito Santo. O fruto ali do Espírito Santo, que é o amor, a longanimidade, a paz. Vamos ler aqui no Gálatas 5. Gálatas 5. Gálatas 5. Vamos aqui, ó. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então, povo de Deus, quando eu falo com vocês, quando eu conto aí para vocês do tsunami, ali o nervosismo que eu sentia, ali o nervosismo que eu sentia, estava dentro de mim e, no entanto, eu sentia, gente, como se o tempo tivesse fechado. Sabe quando parece que você está andando ali, tem uma nuvem negra ali na sua cabeça? Por muito tempo eu andei assim, gente. E o dia que eu orei, eu li em Efésios, eu li ali Efésios e li a palavra hostes. Eu orei, gente, eu fiz uma oração e falei assim, olha, Satanás, por um caminho você entrou, por 7 caminhos você entrou e por um caminho você vai sair. Esse caminho é o Senhor Jesus, né? O caminho é o Senhor Jesus, que é a verdade
o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quando eu falei que por esse caminho que o diabo ia sair, gente, eu senti. E hoje, gente, cada dia que eu aumento aqui o meu entendimento, é sim, povo de Deus. Eu ouvi o homem de Deus falando dali, da linha branca. Quando ele falou da linha branca, eu pegava no ar assim, gente, então eu não estava aqui. É assim, povo de Deus. Eu deixo bem claro para vocês que quando eu falo aí, do missionário R.R. Soares, eu falo do missionário e da equipe deles. Equipe deles, os homens de Deus ali, e faz parte da equipe do missionário R.R. Soares. E, gente, eu sempre, igual eu falo com vocês, assim, a raiva que eu senti, e hoje eu sendo justiça do Senhor, eu não fico nem direita nem esquerda, eu estou no caminho, eu estou ali, gente, no caminho. Por que eu estou no caminho? Porque no momento, gente, no momento ali, eu não sabia diferenciar quem era quem, eu não sabia, eu não tinha ainda o discernimento de espírito. Então, quando eu chamo vocês e falo com vocês da mulher Nécia, e eu li na Bíblia ali, quando Paulo fala, o Paulo foi um homem, gente, que teve um amor muito grande pelas almas. E quando você vê uma pessoa com um amor assim tão grande, você pode saber ali o testemunho daquela pessoa, o que aquela pessoa passou. Para ela estar ali naquele amor, para ela estar ali olhando para o ser humano. Não ali, que lado que está aquele ser humano. Quando você tem amor pela alma da pessoa, sem interesse no que se ela é da direita, da esquerda, se ela... o que ela tem ali para te oferecer. É como aquela pessoa que estava caída ali, passou os três ali e só um deu atenção para aquela pessoa. Então, gente, Deus, nesse processo, ele me ensinou a amar os meus inimigos, porque ele sabia o que eu ia estar vendo. E quem diria? Povo de Deus, por favor. Vamos parar, pelo amor de Deus, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Vamos continuar com a pregação aqui, gente, com o ensino que tá maravilhoso. E vamos continuar aprendendo a palavra de Deus e vencendo aí, cada passo, vivendo ali, a palavra de Deus, trazendo o poder de Deus aí, manifesto aí em nossos testemunhos, nas nossas pregações, falando com o povo, alertando o povo, acordando o povo. E gente, eu fico muito assim, como que eu falo? Cautelosa, gente, assim, muito assim, mexida quando a pessoa vem falar que ela está aflita. Porque a aflição foi uma das coisas que eu senti. Quando eu falo com vocês aí dessa hostes, que assim, essa nuvem negra que ficou ali na minha cabeça por um bom tempo, e no momento que eu fiz a oração, eu senti que fez assim. Hoje, gente, só hoje eu entendo. E, gente, muitas vezes eu tenho vontade de chorar, assim, quando eu falo com vocês dessas hostes ali, e aí que eu estou aqui, era para ser uma oração,
né? E eu falo com vocês assim, ó, eu não dormia, gente, eu não dormia. Eu falo com vocês assim, olha, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Então, o povo de Deus, eles estão necessitados. E o meu grito, eu fico brava aqui, é quando eu falo com vocês, aí Deus foi, curou vocês, abriu os seus olhos e vocês aceitaram aí, ó, aliançar-se com o diabo, aceitou voltar para o jugo desigual. E quando vê ali um cristão inocente, um cristão ingênuo, aí vocês vêm e monta por cima e faz achando graça, faz achando bonito, como se diz ali, ó, mata rindo, parteiras de Faraó. E pelo que eu entendo, assim, o Faraó não precisa de oferecer muito, não. O Faraó não precisa de oferecer muito, não é só apontar, é aquele ali, ó. Aí, vira aí, né? Então, tem que haver mais cristãos que deem um grito, Ô, gente, a minha irmã morreu. Na posição da minha irmã, eu sabendo que eu ia morrer mesmo, você acha que eu ia ficar calada? Vocês acham que eu ia ficar calada? Aí é que eu ia gritar mesmo, aí é que eu ia falar mesmo. Eu vou morrer, Satanás. Então toma, aqui ó, toma que é sua. Chupa essa manga aí, Satanás. Pega esse bumerangue aí de volta, ó. É assim. Não, mas fica lá, caladinho, bonitinho, crentinho. Morre. Sendo que o Senhor Jesus foi lá na cruz e venceu a morte por você. Aí você, aceitando aliançar-se com o diabo, você anula tudo que o Senhor Jesus fez por você na cruz. É simples e descomplicado. É bem assim, simples e descomplicado. No momento que você aceita aí as ofertas do diabo, os brindes do diabo, trocar aí os seus direitos por uma oferta, por um brinde do diabo, você aliancia com ele, você volta ao jugo desigual, você negocia aí a sua liberdade, como a Eva fez lá no princípio. Vocês entenderam? Ou quer que eu desenhe? É muito simples, povo de Deus. E por ser tão simples, as pessoas, elas não fazem. Elas ficam ali procurando. É quando eu estou falando com vocês, que as pessoas, elas estão chegando, elas estão me pedindo desculpa, me pedindo desculpa e tal. Gente, eu só estou aqui porque eu perdoei vendo vocês fazendo. E eu fui lá. Eu falo com vocês que Deus pediu para que eu falasse com o pastor com retidão, mas a partir do momento que eu falei com o pastor, ele abriu ali o campo para me falar com os obreiros, falar para mim ir e pregar, e anunciar o evangelho, e acordar vocês. E ali eu ia e falava, e vocês, ó. Mas eu sempre levei a palavra de Deus. Eu falei com vocês de arrependimento, eu falei com vocês de servir apenas um Deus, eu falei com vocês ali que nosso Deus, ele é o general e ele não perde, ele nunca perdeu uma batalha. Então eu fui falando que Deus pediu, mandou eu falar, eu fui falando com vocês. E vocês continuaram rindo. Teve um dia, povo de Deus, que eu aqui na minha casa e assim, final de semana, eu sempre falo com vocês, dia de sábado, se eu posso, eu durmo o dia inteiro, eu fico na cama o dia inteiro. E aí, povo de Deus, né, nesse final de semana eu fui lá no WhatsApp e tinha lá uma mensagem do pastor que quem pudesse era para ir lá na igreja ajudar as meninas lá, que as meninas estavam fazendo algo lá, não falou o que era não.
organizando algo para. Era uma coisa para a gente ir lá organizar. E eu fui. Quando eu cheguei lá, estava lá 2 pessoas lá organizando a mesa para o aniversário do ministro, do ajudante lá do pastor. E aí, gente, eu fui assim, bem preparada espiritualmente. Eu cheguei lá, eu fui lá para o altar, eu falei com as meninas, eu vim ajudar vocês. E a menina falou assim, mas nós não precisa de ajuda não, aqui já está tudo organizado. E falou que ali que estava tudo organizado, que ela e a outra menina dava conta. E eu não falei nada e fui lá para o altar e orei. E orei e tal. Ali na oração, eu estava buscando ali entendimento. O que eu ia fazer? Se eu ia vir embora, o que eu ia fazer? Se eu ia guardar mais um tempo e tal. E ali, eu levantei ali, aí a menina falou assim, mas você já veio, pode ajudar aqui, pode fazer isso, pode fazer aquilo. E me deu ali as tarefas que era para me fazer. E ali, gente, eu fazendo, sem saber de nada, gente, sem saber de nada. E, gente, e aqui, olha, é tipo assim, eu aprendi as coisas de Deus, eu estava buscando fazer o que é certo, né? Aí, mais ali, se as pessoas fizessem lá do jeito delas, aí era com elas e Deus. Eu ia fazer o que é certo. E se elas acham que elas podiam fazer, ainda mais dentro da igreja, elas e Deus. Vocês concordam comigo? Então, é assim, bem assim que eu pensava e penso. Aí a pessoa armou ali a mesa de aniversário, fez tudo bonito, mas ali, tudo ali com, sabe aquelas alfinetadas? E eu, assim, tô nem aí, eu vim só ajudar, gente, eu não tô nem aí com o que vocês acham, deixo de achar. E ali, gente, a pessoa foi, e ali eu já tinha extraído meu dente, já tinha ido no dentista, já tinha feito o procedimento ali que eu falo com vocês, do processo que foi, do tempo ali que eu esperei, e Deus, todas as vezes que eu tomava aquela decisão de ir no dentista, havia ali não é aflição, gente, mas ali é uma agonia no meu coração, e aquilo ali falava não, para mim não ir. E eu falo com vocês assim, a palavra, gente, que eu ouvia, a palavra de Deus vem para você assim, olha, você lê na Bíblia, a pessoa que você conversa fala daquela palavra, o pastor fala daquela palavra, o missionário fala daquela palavra. Deus não te deixa ser enganado, Deus não deixa você sem falar com você, entende? E ali, gente, eu ouvi ali falando da prudência. O prudente vê o buraco e desvia-se dele, mas o imprudente vai e cai dentro do buraco. E a agonia no meu coração para que eu não fosse um dentista. Todas as vezes, gente, que eu tomava uma decisão de ir no dentista e eu conversava com as pessoas, eu falava com as pessoas, agora eu vou e tal, mas eu tô sentindo assim, eu não perguntava o que a pessoa achava não, eu esperava ali um complemento, a pessoa sendo uma pessoa de Deus, ela ia saber me dar um conselho, né, uma palavra, um conselho com a palavra de Deus. E ali, povo de Deus, que foi que entra aquele versículo, Deus fala com nós assim, olha, para a gente ser prudente, que Ele nos enviaria ali entre lobos ali, cobras. E ali, povo de Deus, eu fui pro dentista, no dia que eu cheguei no dentista, foi um dia de sábado. Gente, eles arrumaram um negócio aqui que eu não pude ir de carro. Então eu fui a pé. E ali, gente, eu cheguei no dentista, tinha gente carregando o celular, era crente com aquele saião lá na perna. E aquele saião lá na perna, tinha gente carregando celular, tinha gente de todo jeito lá, gente. E aí, o dentista...
Deus, ele coloca as pessoas para te ajudar. As pessoas para te ajudar, e ali você vai entender quem está ali para te ajudar e quem está ali, ó, só para estar ali sugando de você. E isso fica bem claro a cada dia que você está ali, ó, buscando Deus ali, com amor, ali querendo a presença de Deus, querendo ali para que Deus ajude você, mas é no seu dia a dia, não é uma ajuda e tchau, não, é no seu dia a dia que Deus vem e more, que fique na sua casa. É quando eu falo com vocês da santidade, que a santidade não é uma lista de nãos, gente. A santidade ela está aqui, ó, descrita na Bíblia, gente. E no momento que você lê a Bíblia, você está ali, ó, se purificando. E no momento que você busca conhecer Deus, ali você se enche ali da essência de Deus. É quando a palavra de Deus fala assim, olha, que aquele que é de Deus não vive pecando. Não consegue, gente. Você não consegue ali ficar ali, ó, flertando ali com o pecado, com a mentira, com a injustiça. Quando você vê algo errado, é como se acendesse algo dentro de você e você vai lá. Quando você viu, você já foi lá, já falou e já fez o que tinha que fazer. Então, é muito sério. É muito sério. Não é brincadeira, vocês entendem? É muito sério. Quando eu chamo vocês para a seriedade do mundo espiritual, quando eu chamo a atenção de vocês aí, para vocês mas brincar aí com temor das coisas do Senhor, é neste entendimento que eu estou chamando vocês. Para esta seriedade que eu estou chamando vocês, para vocês entenderem que de Deus a gente não deve brincar, né? Com Deus a gente não brinca de maneira nenhuma. E eu, Solange Júlio, Maria do Socorro Júlio, eu nunca brinquei de Deus. Nunca brinquei de Deus. E eu estou aqui, gente, ó, para assim, agradecer. Eu agradeço a Deus em todo tempo. E sempre estou pedindo para Deus, para que Ele me dê sabedoria. Me dê sabedoria para me saber ensinar vocês da maneira mais fácil possível. Quando eu dou exemplo para vocês, mulheres. Eu falo assim, ó, vocês que já tiveram filhos, é assim. É como uma contração. Como que eu falo da contração? É quando vem a dor, tá aquela dor ali, você vai e com a sua fé firme em Deus, você vai e busca ali um versículo na Bíblia e pega aquele versículo como se fosse um remédio e você confessa aquele versículo com fé e manda o diabo sair em nome do Senhor Jesus de Nazaré, e ali, ó, a dor some no nome do Senhor Jesus de Nazaré. É dessa fé que eu estou falando, é desse posicionamento que eu estou falando com vocês. E eu estou dando exemplo de dor aí no corpo, mas é em todos os âmbitos da sua vida. É em todos os âmbitos da sua vida. Vocês entendem? Essa é a fé que eu prego, e essa é a fé que eu vivi e estou vivendo em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Vocês entendem, povo de Deus? E o nosso Deus, Ele é rico, e não precisa de vocês ficar falando aí, ó, de teologia da prosperidade, não, porque no momento que você conhece Deus, você já conhece ali a riqueza de Deus. E se vocês quiserem, eu faço um tutorial.
Vocês entenderam, gente? É claro como a luz do dia. É claro como a luz do dia. Não tem como você ser cheio do Espírito Santo de Deus e ficar aí na mesmice, ficar aí deitado numa cama, ficar aí esperando, como se diz o Raul Seixas, esperando a morte chegar. Oh, meu Deus, simplesmente lindo, simplesmente lindo. Nosso Deus é maravilhoso, gente. Ele é excelso, ele é excelentíssimo. E cada dia que eu o conheço, eu o amo mais, mais e mais. Infinitamente eu o amo. E povo de Deus, vamos fazer nossos anúncios aqui, né? Agora são o quê? Deixa eu ver quantas horas aqui, povo de Deus, 18 horas e 56 minutos. Então, nós vamos ter que fazer os anúncios rapidinho, mas hoje de meio-dia eu fiz os anúncios bem esclarecidos, bem ali com calma. Então, agora nós vamos fazer assim bem corridinho, tá bom? No nome do Senhor Jesus de Nazaré. Olha, povo de Deus, a divisão do bairro São Benedito da cidade Santa Luzia é um fato, e contra fatos não há argumentos. E ali, ó, os prédios Arranha-Céu na Avenida Brasília é um fato. E tem também, gente, projeto da Orla da Pampulha. Esse projeto, esta obra vai levar o nome do meu pai. E vai mesmo, né, gente? Do meu pai. E povo de Deus, tem também, gente, ali o aeroporto, tem também, gente, as obras ali, ó, na Avenida Andradas. Essas obras estão bombando, gente, bombando. E hoje de manhã, gente, eu não falei ali da reforma da igreja, e dentro e fora da igreja, e o povo sempre está falando placa, 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 placa. O dia que eu filmei lá, gente, eu comecei a falar ali, ó, placa, 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 placa. É igualzinho, gente, quando eu conto para vocês o meu testemunho e falo com vocês das hostes, e falo com vocês assim, ó, quantas pessoas ali precisando, e precisando aí, gente, de pessoas que se levantam e se colocam ali na brecha a qual Deus está chamando elas, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. É só vocês lerem, gente, aquela passagem onde o rei foi ali tirando as pessoas ali, dando prova para as pessoas passar, e as pessoas foi ficando ali, ó, os medrosos, aqueles que tinham casado assim, pouco tempo, foi ficando, e restou ali 300 homens, e não importa quantos, se um coloca 1.000 e dois coloca 10.000, você acha que Deus vai precisar assim de tanta pessoa? É tanto, gente, que é uma correção muito ali, ó, gente. Quando eu falo a porta é estreita e o caminho é apertado, é porque não passa nem um fio. E eu sempre vou trazer para você, não passa nem um fio de cabelo, porque Deus não compactua ali com o pecado. E quando eu falo com vocês, eu dou exemplo aí do profeta, da pessoa que entrava ali do sacerdote que entrava ali na tenda com a corda amarrada na cintura.
E ali, né, se tivesse pecado, caía duro ali no chão. Então é muito sério, povo de Deus, é muito sério. E vocês, meninas, busquem ler a Bíblia. Tenha uma Bíblia de papel, tenha um aplicativo no celular, sim, mas tenha também uma Bíblia de papel para você ler. Tenha uma Bíblia de estudo para você ler e estudar a palavra de Deus. E por falar em Bíblia, gente, eu estou aguardando a Bíblia chegar lá na igreja, na sede regional de Belo Horizonte, na Avenida dos Andradas, 1005, para mim estar comprando uma Bíblia, renovando aqui as minhas Bíblias, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Laço, laço, laço. Deus é simplesmente maravilhoso, povo de Deus. E eu estou na brecha a qual ele me chamou. Ele disse que eu sou menina dos olhos dele, que eu sou justiça dele em Cristo Jesus. Então eu estou aqui buscando para o meu povo. E povo de Deus, hoje de manhã eu anunciei ali uma vaga de emprego ali. Eu falei com vocês qual que é. E gente, a partir de agora a Solvi vai estar entregando também empregos aí, ó. Vai estar abrindo aí, ó, para vocês. Vai estar entregando para vocês. Mais essa novidade no nome do Senhor Jesus de Nazaré. São empregos bons, tá, povo de Deus? E já tem um número de pessoas aí falando para mim, tá anunciando aqui. E nós vamos fazendo, gente. Vamos fazendo em nome de Jesus. Olha, gente, eu vou fazer com bastante responsabilidade. Eu vou estar anotando. Tá? Eu vou estar anotando e, se possível, vou estar colocando tudo direitinho aqui para estar passando para vocês, entendeu? Porque as coisas aqui, igual eu falo com vocês, as coisas aqui não acontecem assim no vácuo. Mandou, eu entreguei sem responsabilidade nenhuma. Acontece, tem que ter responsabilidade, entende? Não é no vácuo, não. É com muita responsabilidade, como eu tenho anunciado para você. No mundo espiritual é muito sério, as coisas são muito sérias. O mundo espiritual é semelhante, é igual ao mundo natural. Então, quando você entende isso, você está ali, ó, apto para estar caminhando aí, ó, passos largos da vitória. E maior, gente, é o que está em nós do que o que está no mundo. E agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É nessa fé, nessa unção que nós temos que andar. E eu vou terminar aqui, gente, de falar com vocês ali, ó, as obras da Avenida Andradas. Eu falei também das obras da Avenida Cristiano Machado, em frente ao Shopping Estação. E tem os jogos, tem o som, tem também, gente, ó, toda hora que eu leio do Poço Piranga, eu já trago para vocês lá, ó, a Petrobras. Eu falo com vocês do aplicativo Solvi, gente. Aplicativos de compras. Tem esse aplicativo de compras grandes e tem um aplicativo de compra da semana. Compras da semana. E tem aquele aplicativo daquelas compras, gente, que você está fazendo uma reforma e faltou alguns parafusos, você quer comprar, você entra no aplicativo e compra aí no comércio próximo da sua casa. E esse produto chega na sua casa assim, ó, vup, rapidinho. É num vup. E povo de Deus, eu falei da Bíblia, eu falei dos empregos que nós vamos estar anunciando a partir de então, e hoje de manhã eu anunciei um emprego, uma vaga de emprego, gente, já foi preenchida, e gente, vai ser assim, a Solvi, ela vai estar crescendo, porque a Solvi é uma semente que caiu na boa terra. Povo de Deus,
Fique com Deus e até a próxima chamada da Só Ouvir em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. É a Só Ouvir que chegou para ficar.